Oi, gente, bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu trouxe um vídeo pra gente falar sobre as minhas leituras de 2025 e ao mesmo tempo limpar as minhas estantes e organizar essas mesmas leituras de 2025. Além também, de organizar as que vão acontecer em 2026. Esse ano, inclusive, eu tentei não pensar em uma meta tão castradora para as minhas leituras, principalmente porque eu quero ler, enfim, o que eu tiver vontade de ler no momento. Então eu pensei em alguns que já estão há muito tempo na minha estante e que eu ainda quero muito ler. E entre eles eu vou inserindo algumas leituras que eu tiver vontade no momento. Enfim, vamos lá. Bom, eu comecei o ano bem pra caramba. O primeiro livro que eu li em 2025 foi 100 Anos de Solidão. E literalmente ele mudou a minha vida em muitos aspectos, mudou um pouco mais a visão que eu tenho sobre a literatura e o papel que ela tem na minha vida, e enfim, várias coisas. Além de ser uma narrativa muito, muito instigante e que te prende ali por muito tempo, a história é belíssima, né? No sentido ruim, bom, talvez, porque, enfim, é muito triste a história. É uma história, de fato, sobre como muitas pessoas, mesmo passando muito tempo juntas, na mesma família, continuaram se sentindo solitárias, assim, no meio de uma multidão, sabe? Então, eu achei incrível. Até hoje eu falo sobre essa leitura e falo, assim, com a mesma emoção, porque meio que mudou a minha vida, meio que mudou a trajetória da minha vida. Foi o primeiro livro que eu li do Gabo. Eu tô ensaiando, assim, para ler mais dele até agora, porque eu tô com medo de ler mais uma obra-prima e aí querer ler todas de uma vez. Enfim, o Gabo é um desses escritores que a gente precisa degustar com cuidado, com parcimônia. Então eu tô segurando. Quem sabe esse ano eu leia mais um. Ainda não sei qual vou ler, mas quero muito ler. E, enfim, acho que essa foi talvez a segunda melhor leitura desse ano. E, enfim, foi impactante pra caramba. Depois disso, lá pra março, perto do meu aniversário, eu li Detalhe Menor, da escritora palestina Adana Shibli. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. Enfim, é uma história recém-traduzida para o Brasil. Fala sobre a primeira invasão que Israel faz no território palestino, lá na década de 70. E na época eu estava bastante, enfim, tentando compreender mais sobre os conflitos, enfim, o massacre que a Palestina está sofrendo. E eu falei, bom, talvez não seja a melhor escolha procurar um livro teórico para ler. Enfim, talvez eu não encontre as respostas, que eu quero. Vamos então tentar a literatura. E aí eu vi que esse livro tinha sido traduzido, acabei comprando e gostei muito, muito. O livro em si, ele vai retratar uma tragédia humanitária da Palestina enquanto povo, mas também uma tragédia pessoal das duas personagens femininas que o livro aborda. Enfim, é arrepiante falar sobre ele, porque a gente sabe como é que funciona um conflito, o que acontece com as mulheres quando esses conflitos começam, mas eu acho que a gente não para pensar exatamente sobre como isso acontece, qual é o impacto que isso vai ter na vida dessas pessoas posteriormente. E principalmente a gente acaba banalizando, esse sofrimento, esse sofrimento de uma comunidade toda, sabe? E eu acho que nunca é demais falar sobre isso, pelo contrário. Eu acho que a gente precisa falar exatamente para não banalizar e, consequentemente, invisibilizar e agir como se nada tivesse acontecendo, sabe? Aqui da nossa casa, do nosso conforto. E enfim, que livro maravilhoso. Na época eu acho que eu não cheguei a procurar mais sobre a autora, se ela tinha escrito mais, se mais tinha sido publicado no Brasil, mas
vou fazer isso logo. Foi um livro bem curtinho, eu li, eu acho que no máximo uma semana. Ele é dividido em 2 capítulos, então cada capítulo tem uma voz narrativa, né? É narrado por um narrador diferente, em gênero, em etnia, em tempo também, né? Então, a primeira parte é narrada lá na década de 70 e a segunda é narrada agora no século XXI já. E, enfim, a gente vai fazendo essas comparações, né? Sobre o que mudou, o que não mudou, e principalmente o que permaneceu para as pessoas que ainda estão vivendo naquele território, né? Maravilhoso, recomendo demais. Depois disso eu li um livro de poesia, e aí eu vou avisando para vocês que eu não sou uma pessoa muito adepta à poesia. Meu namorado tá tentando me fazer mudar essa minha posição. Eu ainda sou uma pessoa muito mais fã de prosa, mas eu li esse livro com ele e gostei muito, assim, me pegou muito, que é o Em Outras Palavras, da poeta brasileira Marcela Monteiro, publicado pela Bebel Books em 2024 também. E foi incrível, assim, principalmente por conta do formato que ela se propõe a criar essas poesias. Então, a capa já denuncia um pouco, né? Ela escreve essas poesias em forma de cruzadinha, então ela vai preenchendo aqueles espaços com palavras que ressignificam o que a gente acha que vai estar ali, sabe? Então, por exemplo, caminho para encurtar distância. A gente pensaria em uma palavra específica que preenchesse ali com aquela determinada quantidade de letras e tal. E aí ela vai lá e coloca abraço, ou técnicas de ensino, tropeço. Então, ela vai surpreendendo a gente, sabe? Dando uma visão nova sobre caminhos que a gente acha que já estão muito, muito certos, muito bem construídos, sabe? Na nossa cabeça. E, enfim, eu gosto disso, né? Eu gosto de ser surpreendida, de certa forma. É um livro bem curtinho, a gente leu, sei lá, em 1 hora, menos do que isso. E me marcou muito, continuei pensando muito sobre ele, mesmo, enfim, depois de vários outros livros que eu li. E às vezes eu vou lá na estante, dou uma olhada nele ainda e me deparo com algumas coisas que eu não lembrava mais, mas que ainda me arrancam uma reação bastante espontânea, né? Assim como a poesia da Marcela. Então foi muito bom, gostei muito. É a primeira vez que eu acho que entra um livro de poesia nos meus favoritos do ano. Então, esse ano, inclusive, vou tentar ler mais poesia. Espero que eu encontre coisas boas como essa. Depois, mais pro final do ano, eu li um clássico da ficção científica que eu tava devendo fazia um tempo. E, enfim, eu sou muito fã de ficção científica, é meu gênero favorito, tanto de filme quanto de livro, enfim, de qualquer coisa. E esse eu tava devendo há muito tempo, também por um certo receio, assim, de... Será que eu vou gostar, sabe? Sabe quando tem aquele livro que todo mundo já leu, aquele autor que todo mundo fala muito bem, e você fala, talvez não seja pra mim, mas enfim, foi, e foi muito. Que é o Eu, Robô, do Isaac Asimov, né? Um dos mestres aí da ficção científica universal. E eu fui, infelizmente, com uma ideia muito errada, porque, não sei se vocês sabem, tem aquele filme, né, do Will Smith que chama Eu, Robô, que é baseado nas histórias desse livro, mas, pelo que eu sei, não tem nada a ver, de fato, com as histórias, né? Tanto que O Robô, ele não é um romance comum, ele é um livro de contos, ou enfim, histórias desse mesmo universo, onde robôs meio que se tornam parte da sociedade, eles se tornam uma ferramenta, né, muito útil para a sociedade. E essas histórias estão sendo contadas pra gente separadamente, por personagens diferentes, e no final elas acabam se ligando por aquelas 3 leis da robótica, né, que o próprio Asimov escreve. E assim, meu Deus, que livro, que livro bom. Eu fui com uma expectativa baixa, porque, enfim, como eu falei, achei que tinha alguma coisa a ver com o filme. Felizmente, acho que não. E eu me surpreendi muito com o formato. Eu gosto muito desse formato diferente, sabe? De não trazer uma narrativa bem divididinha, com começo, meio e fim, uma coisa meio bagunçada, que te insere ali.
Me lembrou, inclusive, muito A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que é o meu livro favorito de ficção científica. Porque ela também vai contando, né, nesse formato de cartas, relatórios médicos e tal. Enfim, gostei muito, muito mesmo. Quero ler mais coisas do Isaac Asimov, mas sei também que ele tem muitas séries, né? Então não sei se eu quero entrar nesse barco, mas mais alguma coisa dele, pelo menos algum romance, enfim, único eu quero ler sim até os próximos anos. Ele traz umas discussões muito legais sobre tecnologia que eu acho que ele nem imaginava que a gente ia ter hoje, em 2026, mas que a gente tem, né? Tipo, sobre inteligência artificial e para que serve isso, né? A que custo que isso tem na nossa vida, o uso disso, se serve para todo mundo, enfim, é muito, muito interessante, assim. O começo parece que vai ser uma ficção científica bem banal, assim, com, enfim, uma crítica ali no fundo, mas que não tem muita profundidade. E você chega no final e fala, meu Deus, onde é que eu vim parar, sabe? Obrigada por estar aqui. Enfim, foi um dos, acho que talvez o único ou o livro de ficção científica que eu mais gostei de ter lido ano passado. Na sequência, e bem na sequência mesmo, assim que eu terminei o Eu, Robô, eu li o Mandíbula, da escritora equatoriana Mônica Orreda. Eu nunca tinha lido nada do Equador, então foi uma surpresa legal, tanto que eu adicionei uma categoria nas minhas metas entre aspas, né, de leitura desse ano, que é um livro de literatura de um país que eu nunca li. E o Equador, no ano passado, foi esse caso, né? E assim, que livro doido. Doido no melhor sentido, sabe? Vocês viram a capa aí. É uma viagem, assim, meio freudiana sobre questões femininas e relacionadas à nossa figura feminina, né? Como essa figura feminina tem um papel importante no nosso desenvolvimento e uma coisa misturada com meninas malvadas, mas muito mais pesado do que o filme de fato. E sobre essa professora também meio psicótica, ansiosa, compulsiva por limpeza, enfim, é uma história muito doida. Acho que é importante que quem for ler, quem tem interesse de ler, leia sem saber muita coisa, porque ela vai também te revelando aos poucos determinados temas, determinadas abordagens ali que ela vai fazer sobre esses assuntos, e principalmente sobre as personagens, né? Então, só para vocês terem uma noção, o livro vai falar dessa menina, que é filha de uma família bem rica, né, lá no Equador, e ela estuda numa escola de outras famílias bem ricas também. E aí entra uma professora nova na escola, depois de uma outra professora ter sido demitida. E enfim, elas vão criar uma relação muito, muito doida com essa professora. E várias coisas vão acontecer a partir disso. Coisas meio bizarras e que você começa a questionar se é real ou se aquilo também é fruto da subjetividade daquelas meninas e daquela professora também. Então, é maravilhoso, assim. Eu não tinha o costume de ler literatura contemporânea e comecei a ler mais, né, ano passado, e já tenho 2 favoritos aí na lista, então eu acho que é uma coisa que eu quero ler também bastante esse ano, e equilibrar aí com os clássicos, que é uma coisa que eu tenho, enfim, mais preferência também, mas foi uma ótima surpresa. Quero ler mais coisas dessa autora também. Ela é jovem, né? Super jovem para a quantidade de temas que ela trabalha e com a maestria, de fato, que ela trabalha também, sabe? Como ela organiza todas essas coisas. Quero ler mais coisas dela para saber como é que é. E aí os próximos 2 foram uma sequência, assim, que acho que eu nunca mais vou fazer, sabe? De livros excepcionais em todos os sentidos. O primeiro dessa sequência foi Os Ratos, do Dionélio Machado. É um autor gaúcho, se eu não me engano, que escreve esse
clássico maravilhoso no começo do século passado. Acho, inclusive, que ele já esteve em listas de vestibular, né? Se não me engano, da FUVEST. E esteve por um motivo, assim. Acho que, inclusive, a gente devia falar mais sobre esse livro, porque ele é desse momento muito rico da literatura brasileira, que é o modernismo. Mas ele vai ter uma abordagem diferente dos outros autores modernos. Acho que quem vai dialogar um pouco com ele nesse sentido, talvez um pouco mais pra frente, é o Graciliano, trazendo essa angústia social e econômica que as pessoas passavam naquele momento e de ter o básico, sabe? De sobreviver com o básico. E ele vai criar essa narrativa muito psicológica, então a gente vai acompanhar com muitos detalhes o que aquele personagem está sentindo, o pavor, a angústia, e vai também, ao mesmo tempo, se identificar muito, né, com o que ele sente, com o que ele passa. Então a trama basicamente é esse homem, né, esse pai dessa família com uma esposa e um filho. Ele tá devendo pro cara que entrega leite na casa dele. E o cara fala, se você não me pagar até amanhã, você vai ver. E aí esse vai ver dá início a uma certa caçada, uma certa trajetória de angústia e de medo e desespero do personagem principal de encontrar uma forma de arranjar esse dinheiro para pagar o cara e de recorrer a todas aos recursos que ele tem para isso e nada funcionar. E, enfim, o livro todo ele se passa em um dia completo, né, 24 horas, e a gente passa com ele essas 24 horas e parece que elas não acabam, sabe? É muito tenso, é muito angustiante em todos os sentidos da palavra. E assim, é muito doido, né? Como a literatura faz isso. Eu consegui me identificar com um homem branco do século XX em tantos aspectos, enfim. E também por tantas semelhanças sociais que a gente ainda tem no Brasil, né? Não importa em qual região, em qual estado. Recomendo muito Os Ratos. Vamos falar sobre esse livro, pelo amor de Deus. Acho que ele é um exemplo incrível do que foi produzido ali no começo do século XX, no modernismo. E a gente precisa falar mais sobre ele e o quão rico e poderoso ele é, sabe? E por último, e o mais importante, né? Não o menos importante, mas o mais importante, dessa sequência ótima que eu tive, foi o Não Me Abandone Jamais, do escritor inglês Kazuo Ishiguro. Ele tem esse nome porque ele vem, né, de uma família japonesa, mas ele se muda muito pequeno para Inglaterra, cresce lá, né? Enfim, acaba se tornando inglês de fato. E, meu Deus, gente, que livro! Eu não sei nem por onde começar, sabe? Ele... Assim como lá no começo do ano, 100 Anos de Solidão mudou a minha vida, esse aqui também, assim, de um jeito que é até difícil colocar em palavras, sabe? Eu já tinha assistido o filme, que é uma adaptação do livro, muitos anos atrás. Tinha gostado, né, da premissa dele, o que ele propunha enquanto ficção científica. E deixei salvo lá, né, na minha lista de quero ler. Acabei esquecendo um pouco dele, assim, e aí esse ano eu peguei o livro e falei, bom, acho que eu preciso ler, né, faz um tempo que ele tá aí. E, meu Deus, é uma pena que eu não tenha lido ele antes, ou talvez seja ótimo que eu não tenha lido ele antes e ter a maturidade que eu tenho agora pra ter lido, sabe? Ele tem uma premissa muito simples, assim, mas que o autor desenvolve de maneiras tão interessantes, sabe? Pra quem não conhece, o plot central aí é, então, desse mundo, né, pós Segunda Guerra Mundial, onde os cientistas conseguiram replicar humanos, né? Então, exatamente como humanos que nascem da forma tradicional, né? A partir de uma concepção e tal. Mas essa clonagem é feita num laboratório e essas crianças nascem, tal,
para servir a um objetivo, que é doar os órgãos quando eles tiverem, né, a idade adequada. Aí você fala, meu Deus, como assim? Estamos produzindo seres humanos para fabricar órgãos, né? E depois a gente joga esses seres humanos fora. Pois é uma dos temas que ele vai discutir, mas ele vai fazer isso de uma maneira muito despretensiosa, assim, muito singela, quase como se não fosse nada, sabe? Então a gente vai acompanhar 3 personagens principais, a Cat, que é a primeira, é a mais principal, vamos dizer assim, que é quem a gente vai acompanhar as memórias, quem vai narrar o livro pra gente. E como a vida desses 3 personagens acaba sendo entrelaçada e tal. A gente vai ter essa camada, né, essa primeira camada que fala dessas relações humanas que essas 3 pessoas têm desde muito cedo, assim, desde de criancinha. E como isso vai permanecer pro resto da vida, elas querendo ou não. Mas também vai discutir sobre, tipo, como a humanidade enxerga determinadas pessoas, sabe? Qual que é o propósito de vida de determinadas pessoas, ou para que elas servem, assim, de um ponto de vista muito utilitarista mesmo, tá? É discutir de forma bem dura, às vezes, de que, tem uma parte da população que a gente compreende, sim, que serve para um objetivo, e quando esse objetivo acaba, essas pessoas também acabam enquanto sujeitos dentro da sociedade, sabe? Toda vez que alguém pergunta, eu falo, e eu fico falando sobre horas sobre esse livro, porque, assim, tem muita coisa para ser dita sobre ele, tem muita coisa ali dentro, e ao mesmo tempo você acaba se questionando, né, sobre o que é ser humano e o que é a humanidade de fato, né? A gente fala muito sobre alguém ser desumano, enfim, o contrário disso, mas acho que aqui nesse livro ele vai discutir exatamente isso, sabe? Algumas pessoas são mais humanas do que outras, e ponto, sabe? Agora é da gente tentar mudar isso ou aceitar do jeito que tá e manter essas pessoas no lugar onde elas estão, sabe? E eu acho muito genial esse livro exatamente por isso. Ele coloca uma história ali que parece, na superfície, ser muito banal, muito simples, essa história quase romântica entre esse triângulo amoroso. Mas outras coisas estão sendo postas ali, e quando a gente começa a se dar conta disso, é um boom, assim, na cabeça, sabe? Essa foi a minha leitura favorita do ano passado. Eu não costumo elencar, essa aqui foi a que eu mais gostei. Geralmente é mais de um, né, e tal. E as leituras que eu fiz esse ano foram muito boas, de fato. Mas esse, Não Me Abandone Jamais, foi a melhor, sem dúvida. E é também uma das melhores da minha vida, com certeza. E vai ser, talvez, por muito tempo. É isso, então, gente. Essas foram as minhas leituras favoritas. Essa é a minha estante limpa e organizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pensei em falar sobre todas as leituras que eu fiz, mas eu acho que era muita coisa. Eu já me prolonguei pra caramba falando de um livro só, imagino, de todas elas. Então, enfim, eu decidi juntar essas duas coisas que eu precisava fazer, né? Limpar a minha estante e falar sobre essas leituras que foram tão bacanas pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que agora o canal agora engata. Espero que vocês continuem me acompanhando. Se inscrevam aí, comentem o que vocês acharam, quais foram as suas, e até mais.